Sempre rogando a Deus e a Jesus o amparo. Vamos lá, queridos companheiros, dando continuidade à leitura e reflexão do estudo sobre mediunidade. Estamos nos utilizando do Livro dos Médiuns por Allan Kardec. Estamos na segunda parte, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. No último encontro que falamos sobre mediunidade, paramos no item 268, que se trata de perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Pergunta número 1. Por qual sinal podemos reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela sua linguagem. Como distingues um estouvado de um homem sensato? Já dissemos que os espíritos superiores nunca se contradizem e só tratam de boas coisas, só querem o bem. Essa é a sua preocupação. Os espíritos inferiores estão dominados pelas ideias materiais. Suas manifestações se ressentem da sua ignorância e da sua imperfeição. Só aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixão. Verificamos aqui, através da resposta dos espíritos superiores aqui, junto a Kardec, que é pela linguagem que vamos poder distinguir se um espírito é superior ou não, pela forma com a qual ele se comunica e mantém a sua lógica, a sua diretriz, a sua ética. Já os espíritos inferiores, por serem atraídos e dominados, como ele diz aqui, usa a palavra dominados pelas ideias materiais, não conseguem elevar-se pela linguagem, pelas vibrações, pela linguagem e manter-se com essa linguagem elevada. Segunda pergunta. O conhecimento científico de um espírito é sempre uma prova da sua elevação? Não, porque se ainda estiver sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e preconceitos. Há pessoas que são, no vosso mundo, excessivamente invejosas e orgulhosas. Pensas que, ao deixá-lo, perdem esses defeitos? Resta-lhes, depois que partem daí, principalmente as que alimentam fortes paixões, uma espécie de atmosfera que as envolve e conserva todas essas coisas más. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais temíveis que os espíritos maus, porque, na sua maioria, juntam a astúcia e o orgulho à inteligência. Pelo seu pretenso saber, ele se impõe às pessoas simples e ignorantes, que aceitam sem exame as suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de produzir um mal momentâneo, porque entravam à marcha do espiritismo, e porque os médiuns se enganam ingenuamente quanto ao mérito das comunicações que recebem. Este é o ponto que requer grande estudo de parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. Para distinguir o verdadeiro do falso, é que devemos convergir toda a nossa atenção. Há uma nota aqui do tradutor desta obra que estamos lendo, que é o Herculano Pires. Nos diz: muitos entendem que não devemos importar-nos com as mistificações, pois a verdade acaba prevalecendo. Kardec toca o nó da questão ao advertir que estes embustes, abre aspas, entravam à marcha do espiritismo, fecha aspas, e prejudicam a atividade dos médiuns, perturbando-lhes o discernimento necessário ao cumprimento de suas missões. Grande número de criaturas sofrem a desorientação proveniente das confusões semeadas no campo doutrinário e muitas chegam mesmo a perder oportunidades de uma encarnação ardentemente solicitada na vida espiritual. Dever dos espíritas, portanto, é combater as mistificações e desmascarar os espíritos embusteiros, assegurando o progresso normal da doutrina que eles se empenham em ridicularizar com suas teorias absurdas. Esse
é o bom combate de que falava o apóstolo Paulo, em que os inimigos não são os espíritos nem as pessoas por eles fascinadas, todos dignos do nosso amor, mas os erros semeados entre as criaturas ingênuas. Vejam então a importância de estudarmos e refletirmos sobre isso, a importância de nos evangelizarmos, de buscarmos nos melhorar, pois assim vamos melhorando a nossa linguagem, para podermos ter linguagens adequadas. Aqui fala-se da linguagem dos espíritos, né? A natureza, a identidade dos espíritos, e reconhecemos a superioridade deles através da linguagem, superioridade ou inferioridade. Portanto, nessa pergunta aqui, se o conhecimento científico de um espírito é sempre uma prova de sua elevação, nem sempre, porque há duas asas, a asa do intelecto e a asa moral. Não adianta evoluirmos dentro da área do intelecto sem evoluirmos na questão moral. Como somos espíritos, cabe a todos nós essa busca. Senão, vamos estar ali sendo esses espíritos falso-sabedores ali, semi-imperfeitos. Que vamos utilizar a astúcia e o orgulho, aliando-os à inteligência e aí enganando a todos aí. No caso, os espíritos enganam os médiuns, não é? Então, precisamos estar muito atentos. Pergunta número 3. Muitos espíritos protetores se apresentam com nomes de santos ou de personagens conhecidos. O que devemos pensar disso? Todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para designar o protetor de cada criatura. São poucos os espíritos de nomes conhecidos na Terra. É por isso que quase sempre não dão seus nomes. Na maioria das vezes quereis um nome. Então, para vos satisfazer, eles usam o de um homem que conheceis e que respeitais. Veja que é por uma necessidade nossa, né? Essa resposta aqui, avaliando junto com Kardec aqui, é uma necessidade, né? Como ele diz aqui, na maioria das vezes quereis um nome. Então, para vos satisfazer, eles usam o nome que conheceis. Não tem necessidade de sabermos e identificar o nome dos espíritos superiores que nos dão mensagens. Não há necessidade disso. Número 4. Esse empréstimo de nome não pode ser considerado uma fraude? Seria fraude se feito por um espírito mau, que desejasse enganar. Mas, sendo para o bem, Deus permite que se faça entre os espíritos da mesma ordem, pois entre eles existe solidariedade e similitude de pensamentos. Olha, é muito fofa a espiritualidade, né? Porque somos tão apegados a essas questões de nomenclatura, títulos, essas coisas, mas eles sabendo dessa fraqueza e para tornar muitas vezes o nosso coração mais leve, nos sentirmos mais seguros, é permitido que se dê o nome de algum espírito que na Terra é conhecido ou reconhecido como um espírito bom, digno, né? Mas ser um outro espírito da mesma ordem ali, do mesmo grau evolutivo, para que a gente fique tranquilo, para que a gente se mantenha confiante. Número 5. Assim, quando um espírito protetor se apresenta como São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito ou a alma do apóstolo desse nome? De maneira alguma, pois encontram-se milhares de pessoas às quais disseram que tem São Paulo como anjo guardião ou outro santo. Mas que importa se o espírito que vos protege é da mesma elevação do apóstolo Paulo? Já vos disse, precisais de um nome e eles se servem de um para que os chameis e os reconheçais. É como fazeis com os nomes de batismo para vos distinguir dos demais membros da família. Eles podem também tomar os nomes dos arcanjos Rafael, Miguel, etc., sem que isso traga consequências. Aliás,
Quanto mais um espírito é elevado, mais se multiplica o seu poder de irradiação. Sabei que um espírito protetor de ordem superior pode tutelar centenas de encarnados. Entre vós na terra, tendes os notários que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias. Por que haveríamos de ser menos aptos, espiritualmente falando, na direção moral dos homens, do que aqueles na direção material de seus interesses? Então vejam que resposta interessante, né? Então, um espírito superior também, ele irradia de tal forma a alcançar tantos corações. Ele dá o exemplo aqui, né, de espíritos que conseguem ter tutelados, muitos tutelados, e nem por isso não estão lá, porque como o sol irradia e está nos lugares em que alcança, esses espíritos também irradiam e podem estar aquecendo, vamos dizer assim, envolvendo, intuindo, aconselhando aquele seu tutelado. Pergunta número 6. Por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência nomes de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem se dirige. Tomam os nomes mais aptos a melhor impressionar o homem, de acordo com as crenças deste. Número 7. Certos espíritos superiores que se costumam evocar atendem sempre em pessoa ou como pensam alguns mandatários para transmitir o seu pensamento? Por que não atenderiam em pessoa se o podem? Mas se o espírito não puder atender, em seu nome falará forçosamente um mandatário. Número 8. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como o faria o próprio espírito? Os espíritos superiores sabem a quem confiam os encargos de os substituir. Aliás, quanto mais elevados são os espíritos, mais se harmonizam num pensamento comum, de tal maneira que para eles a personalidade é diferente, como deve ser também para vós. Pensais, então, que no mundo dos espíritos superiores só existem aqueles que conhecestes na terra como capazes de vos instruir? Sois de tal modo levados a vos tomar por tipos universais que acreditais nada haver além do vosso mundo? Assemelhai-vos, de fato, aos selvagens, que nunca saíram de sua ilha e pensam que o mundo não vai além dela. Interessante essa resposta, que ao mesmo tempo o Espírito dá uma chamada, né, para que ampliemos, que a gente possa expandir a nossa mente e confiar que existem muitos espíritos nos níveis dos espíritos superiores, os quais a gente reconhece, não é? Número 9. Compreendemos que assim seja quando se trata de ensinamento sério. Mas como os espíritos elevados permitem a espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro através de máximas muitas vezes perversas? Não é com a sua permissão que o fazem. Isso não acontece também entre vós? Os que assim enganam serão punidos, ficai certos disso. E a punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, só teríeis espíritos bons ao vosso redor. Se sois enganados, não deveis senão a vós mesmos. Deus o permite para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é porque não estáis suficientemente elevados e necessitais ainda das lições da experiência. Muito interessante esta, que nos dá um alerta para orarmos e vigiarmos, avaliarmos todas as comunicações que nos chegam, passando pelo crivo da razão, observando, refletindo sobre a comunicação, que teor que tem de pureza. Agora, para que a gente tenha essa condição de avaliar, de passar pelo crivo da razão, temos que buscar essa condição, temos que buscar os recursos para que possamos refletir sobre essas questões,
refletir sobre a linguagem dos espíritos, se são espíritos superiores, ou espíritos embusteiros, ou espíritos inferiores, enfim. Precisamos ter recursos e buscaremos esses recursos, primeiro, estudando o Evangelho e praticando-o, nos evangelizando, e assim ganharemos a sintonia com a espiritualidade superior, que há de nos auxiliar. Outro ponto importante é o estudo. Então, com a evangelização e o estudo sobre a doutrina, sobre toda a codificação ali que Kardec nos trouxe, isso vai nos dar condições para ter essa vigilância e para, ao orarmos, realmente termos espíritos simpáticos ali ao nosso lado, que vendo o nosso esforço de melhora, nos dá um apoio mais seguro nessas situações em que estamos nos comunicando com a espiritualidade. Pergunta número 10. Espíritos pouco adiantados, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são às vezes incumbidos de substituir um espírito superior para se exercitarem na prática do ensino? Jamais nos centros importantes. Quero dizer, nos centros sérios e para um ensino de ordem geral. Os que o fazem é por sua própria conta e, como dizem, para se exercitarem. É por isso que as duas comunicações, embora boas, trazem sempre a marca da sua inferioridade. Recebem essa incumbência apenas para as comunicações de segunda importância e para as que podemos chamar de pessoais. Então vejam aqui o alerta para a seriedade dos centros, das comunicações importantes, vindas apenas de espíritos superiores para nos orientar. Pergunta número 11. As comunicações espíritas ridículas são às vezes entremeadas de boas máximas. Como resolver essa anomalia que parece indicar a presença simultânea de espíritos bons e maus? Os espíritos maus ou levianos se metem também a sentenciar, mas sem perceberem bem o alcance ou a significação do que dizem. Todos os que o fazem, entre vós, são homens superiores? Não, os espíritos bons e maus não se misturam. É pela constante uniformidade das boas comunicações que reconhecereis a presença dos espíritos bons. Pergunta número 12. Os espíritos que induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes. Podem enganar-se de boa fé. Quando tomam consciência da sua falta de capacidades, eles a reconhecem e só dizem o que sabem. 13. Ao dar uma falsa comunicação, o espírito sempre o faz com má intenção? Não. Se for um espírito leviano, apenas se diverte a mistificar, sem outra finalidade. 14. Desde que certos espíritos podem enganar pela linguagem, podem tomar também uma falsa aparência para os médiuns videntes? Isso acontece, mas é mais difícil. Em todos os casos, isso somente se dá com uma finalidade que os próprios espíritos maus desconhecem, pois servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos, como os outros médiums podem ouvi-los ou escrever sob sua influência. Os espíritos levianos podem aproveitar-se da faculdade do médium para o enganar com uma falsa aparência. Isso depende das qualidades do próprio espírito do médium. Há aqui uma nota de Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, que diz: passa-se exatamente como entre os encarnados. O trapaceiro só consegue êxito com as pessoas que lhe dão ouvidos. Daí o ensino evangélico de vigiar e orar. Na mediunidade, esse ensino se aplica como verdadeira lei. O médium que não vigiar a si mesmo e não souber manter-se em oração, está sujeito a todos os enganos.
mas cada engano será para ele uma lição, como é para os homens enganados por outros. Vejam novamente o reforço a todos nós da importância de orarmos e vigiarmos, de estarmos atentos, analisarmos as comunicações. Para termos esse recurso de análise, precisamos nos evangelizar e estudar. Essa evangelização que devemos fazer é não só a leitura do Evangelho, mas buscar colocar em prática. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Por hoje ficamos por aqui. No próximo encontro vamos dando continuidade neste capítulo, Identidade dos Espíritos. Até mais!